Olá, meu nome é Ingrid Ferreira e eu com as minhas colegas Beatriz, Bruna, Isadora e Letícia participamos do projeto Integrando o Corpo Humano, Saúde e Escola e somos orientados pelos professores Carolina Kines e Paulo Botura. E hoje eu vim falar para vocês a respeito de proteínas. O que são as proteínas? São macromoléculas orgânicas que são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos, que possuem a seguinte estrutura. Nós sabemos lá da química orgânica que o carbono faz 4 ligações covalentes e ele tem 3 grupos que são fixos. Um é o hidrogênio, o outro é o grupo ácido e o outro é o grupo amino. Essa outra cadeia que vem aqui, ela é variável e ela vai determinar qual tipo de aminoácido que eu tenho. Quantos aminoácidos que eu tenho no total? 20 aminoácidos que são responsáveis por fazer todas as proteínas que nós conhecemos hoje. E eles são subdivididos em 2 tipos, não essencial e essencial. São 11 não essenciais que são produzidos pelo nosso próprio organismo, ou seja, são endógenos, e 9 essenciais que a gente precisa adquirir na nossa dieta. Nós temos vários tipos de classificações. Eu comecei trazendo uma delas que é pelo tamanho da cadeia. Então, se eu tenho um aminoácido, eu tenho um monômero. Se eu tenho 2, eu tenho um dímero. Se eu tenho 3, eu tenho um trímero. Se eu passo a ter mais, eu passo a ter uma cadeia polipeptídica. E quando eu tenho milhares de aminoácidos, eu passo a ter uma proteína. Bom, aqui eu trouxe os 20 tipos de aminoácidos que nós temos. Não precisa saber quais são eles, mas é importante que a gente saiba que tem várias classificações conforme o objetivo do estudo. Então, aqui eu tenho uma classificação em polar, que é solúvel em água, em verde, apolar em amarelo, ácidos em laranja, básicos em azuis. Então, ele vai mudando conforme o objetivo de estudo da classificação. E aqui eu trouxe para vocês a representação da ligação peptídica, que quando eu passo a ter a união de 2 aminoácidos, a região amino de um com ácido de outra, elas saem formando o H2O, a água, e a partir daí eu tenho o dipeptídeo. Bom, agora quais são as funções? Olha, elas servem para diversas coisas. E aqui eu trouxe alguma delas. Uma delas é a catalítica, então a função enzimática de você acelerar alguma reação química, que ela atua junto com a coenzima em um substrato específico, formando aquele esquema de chave e fechadura. E aí eu tenho um complexo ativo. E isso faz com que diminua a energia de ativação de uma reação, fazendo com que ela ocorra mais rapidamente. Eu também tenho a função de sinalização hormonal. Eu tenho a função estrutural e contrátil das minhas fibras musculares, né? A actina, miosina. Eu tenho a função de transporte, e aqui vale ressaltar a nossa situação que a gente tem as hemoglobinas carregando oxigênio e gás carbônico, fazendo com que eu tenha um teor sanguíneo de sangue arterial com bastante O2 ou sangue venoso com bastante CO2, e eu tenho essa troca que eu faço a nível pulmonar, né, que é a hematose, fazendo com que o sangue venoso vire sangue arterial e vá circular para o restante do corpo. Eu também tenho a função de defesa e proteção, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Bom, nós temos aqui outros tipos de classificações proteicas, né? Então, eu tenho de acordo com a forma, se ela é fibrosa ou globular, de acordo com a composição química, se ele é simples, ou seja, só formado por aminoácidos, ou conjugado, que eu tenho outros tipos de estruturas. Eu tenho também os níveis de estrutura proteica, que é o mais importante a nível de vestibular. Então, eu tenho o seguinte raciocínio. Eu tenho uma estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, determina a forma como ela vai se enovelar. Então, ela determina a estrutura secundária, que é o arranjo helicoidal desses aminoácidos, e para que eles tenham essa estrutura, é importante as ligações peptídicas e as pontes de hidrogênio, que vão determinar a maneira como haverá o enovelamento desse polipeptídeo, ou seja, a estrutura globular, que vai determinar a estrutura quaternária, que é a estrutura funcional. E nela eu tenho mais associação de mais de uma cadeia polipeptídica.
Voltando para uma das funções das proteínas, que é de defesa e proteção, gostaria de trazer para vocês um pouco mais a respeito do corona. Nós sabemos que ele é o causador da pandemia atual e ele causa a doença Covid-19. Você sabe o que é a imunidade? É a capacidade de um organismo de resistir à ação de um agente estranho, que é o antígeno. Então, o corpo passa a produzir contra esses antígenos proteínas específicas chamadas imunoglobulinas, que são os famosos anticorpos, que eu vou falar um pouco mais a seguir. Então, nós temos a imunidade ativa natural, que é esse contato que a gente tem através das doenças e a produção dos anticorpos. E para a detecção do Covid-19, nós temos dois principais tipos de testes. Nós temos os testes com os ácidos nucleicos, que eu vou detectar esse vírus através do material coletado da garganta, do nariz, até 8 dias de infecção, em que eu vou detectar o ácido nucleico típico do corona, que é um RNA. E aí eu tenho o teste imunológico, que é a detecção de anticorpos, e eu preciso de tempo para que isso ocorra. Então, é a partir do 8º dia de sintoma, eu posso coletar esses testes sanguíneos, que são sorológicos. E aí eu tenho dois principais tipos de anticorpos que vão me predizer se eu tenho uma infecção aguda ou crônica. A infecção aguda, o típico é o IgM, anticorpo IgM, e a infecção crônica eu tenho o IgG. Então, é muito importante que a gente lave as mãos para que diminua as chances de contaminação e faça o uso das máscaras. Agora, vamos para uma questão do Enem de 2014. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa, que constituía em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante esse período de promessa, foi importante deles terem consumido alimentos ricos em A. Vitaminas A e E, B. Frutose e sacarose, C. Aminoácidos naturais, D. Aminoácidos essenciais e E. Ácidos graxos saturados. Tempo. Bom, a resposta é aminoácidos essenciais. Por quê? Os aminoácidos essenciais nós precisamos adquirir através da nossa dieta. E os aminoácidos naturais, o nosso próprio corpo já produz. Essa foi a bibliografia utilizada. Agradeço a presença de vocês por terem assistido até então. E caso tenha alguma dúvida, pergunta ou sugestão, por favor, entrar em contato conosco através do nosso e-mail